Amados, hoje nós falaremos sobre o tema Deus nos responsabiliza e revela os tipos de sementes que semeamos. E eu convido os irmãos para a leitura bíblica de dois textos, Mateus capítulo 12, e depois nós vamos ler em Marcos capítulo 7. Então os irmãos, Mateus capítulo 12, a partir do versículo 33. A palavra de Deus nos diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, Jesus está falando isso aqui para os fariseus, para os escribas, para os religiosos daquela época, tá? Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Um pouquinho mais adiante, Marcos capítulo 7, a partir do versículo 20. Marcos 7, a partir do versículo 20. E dizia, Jesus estava dizendo: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, os maus pensamentos, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Que Deus abençoe essa leitura. Nós vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra e nós estamos decididos a honrar Jesus, a glorificar Jesus na transmissão desta bendita palavra. Rogamos que o Espírito Santo esteja me usando poderosamente para o louvor e glória de Jesus. O Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração dos irmãos aqui, nossos amigos, também dos internautas que vão acessar numa outra oportunidade. Nós queremos que essa palavra caia em boa terra para produzir frutos a 30, a 60, a 100, tudo para o louvor e glória de Jesus. São bênçãos que nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Deus nos responsabiliza e revela os tipos de sementes que semeamos. Esse é o tema para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Portanto, amados irmãos, meus queridos, devemos lembrar sempre, todos nós somos semeadores de dois tipos de sementes. Essa mensagem vai girar em torno desta afirmação aqui. Todos nós somos semeadores de dois tipos de semente. Nós que conhecemos a palavra, nós sabemos
que Deus nos responsabiliza e também Deus vai nos julgar de acordo com aquilo que semeamos. É sobre isso que vamos estar tratando aqui. Somos semeadores de dois tipos de sementes, e esse Deus também vai nos julgar de acordo com aquilo que nós semeamos. Mas a boa notícia para os irmãos é que os irmãos não precisam ficar preocupados. Existe uma lei espiritual que é a lei da semeadura. O que o homem semear, isso também ceifará. Então, meus queridos, você que está em Cristo, que já aceitou a Cristo, que tem compromisso com Cristo, você não precisa se preocupar. Por quê? Porque todos nós todas as pessoas que estiverem dispostas a ouvir a voz do Espírito Santo, e quem aceitou Jesus está interessado em ouvir a voz do Espírito Santo, e sabe que o Espírito Santo tem uma obra para fazer no teu coração, porque o fruto do Espírito Santo é amor, é paz, é alegria, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. O Espírito Santo, quem aceitou Jesus, o Espírito Santo está interessado em fazer essa obra no teu coração. É por isso que você não precisa se preocupar. Todos nós devemos louvar a Deus, porque o Espírito Santo foi enviado no dia de Pentecostes para glorificar a Jesus. E como é que ele glorifica Jesus? Nos ensinando o caminho da santificação. E o caminho da santificação, o que é o caminho da santificação? É essa obra que o Espírito Santo está fazendo em nós. Ele quer fazer o quê? O fruto do Espírito Santo é o caráter de Cristo em nós. O Espírito Santo está dizendo para nós: a obra que eu vou fazer em vocês, eu quero que vocês tenham o caráter de Jesus. Eu quero plantar no coração de vocês que aceitou Jesus. Então o Espírito Santo quer nos fazer ter um estilo de vida que Jesus teve aqui na terra. Ele quer que nós vivamos essa vida bonita de Jesus enquanto esteve aqui na terra. Então ele quer transportar o caráter de Jesus, para que nós tenhamos o caráter de Jesus, tenhamos a mente de Jesus. Isso é o caminho da santificação. E santificação, o que é santificação? É fazer a separação das obras da carne e experimentar essa obra linda do Espírito Santo, essa obra linda que Ele quer fazer na vida de todos aqueles que tiveram um encontro com Cristo. Então, quem aceitou Jesus, quem está ouvindo a voz do Espírito Santo, então o Espírito Santo vai te fazer uma pessoa totalmente diferente do estilo de vida que as pessoas vivem lá fora. Ele vai te fazer uma pessoa com a mente de Cristo, com tudo novo, e essa mudança de dentro para fora. Por isso que nós estamos afirmando: Deus nos responsabiliza e Ele revela os tipos de semente que semeamos. E nesta mensagem, meus queridos, nós vamos examinar os princípios imutáveis sobre os dois tipos de semente que nós semeamos, e também a nossa responsabilidade diante do julgamento de Deus. Então nós vamos apresentar a partir de agora os princípios imutáveis estabelecidos na palavra de Deus sobre os dois tipos de sementes que nós semeamos, porque nós temos uma responsabilidade diante daquilo que nós semeamos, porque haverá um julgamento, nós teremos que prestar conta diante de Deus. Então o primeiro princípio imutável sobre os dois tipos de semente qual é? A produção, né? O versículo 33 fala aqui, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore.
Então, qual que é esse princípio? A produção, o fruto, a geração do nosso ser, ou seja, quando eu falo a geração do nosso ser, o que você está gerando com o seu ser, o que você está gerando com o seu estilo de vida, né? É equivalente à semente que plantamos. Vou repetir: a produção, o fruto, a geração do nosso ser é equivalente à semente que plantamos, porque lá em Gálatas 6, versículo 7, a palavra de Deus nos diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso mesmo ceifará. Lá em Provérbios fala: quem semeia vento, colhe tempestade. Então, esse princípio é importante, porque a produção, o fruto, a geração do seu ser, aquilo que você está gerando com a sua vida, com o seu estilo de vida, é equivalente à semente que plantamos. Não tem como escapar desse princípio imutável. Agora, a pergunta que eu faço é: o que você está semeando? O que você está semeando com o seu ser, com a sua vida, né? Como tem sido o seu agir, o seu falar, o seu viver? Porque lá em Gálatas, eu quero continuar lendo a continuação do que diz lá o apóstolo Paulo para a igreja da Galácia, capítulo 6, versículo 7 e 8, ele fala, ó: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, e vai colher. Porque o que semeia para a sua própria carne, né? Carne aí é carnalidade, maldade, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, né? Do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, o que você está semeando com o seu ser, com o seu agir, com o seu falar, com o seu viver? Então, você tem que pensar sobre isso, sobre esse princípio imutável, né, da lei da semeadura. A produção, o fruto, a geração do nosso ser é equivalente à semente que plantamos. O segundo princípio imutável sobre os dois tipos de semente que semeamos o que se está falando, né? A palavra de Jesus é que não tem equívocos. A semente carrega a sua própria natureza. É o que Jesus fala: a boca fala o que está cheio, o coração. Versículo 34. Raça de víboras, Jesus falando para os religiosos: como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, o segundo princípio imutável sobre os dois tipos de semente que semeamos é: o que se está falando não tem equívocos. A semente carrega a sua própria natureza. A boca fala o que está cheio o coração. Uma pessoa que tem semente de laranja, plantou a semente de laranja, vai colher laranja. Não tem equívoco. Você plantou abacate, vai colher abacate. Então Jesus está ilustrando o comportamento humano, falando sobre a árvore e seus frutos. Então ele coloca isso, mostrando essa correlação. Mas o terceiro princípio imutável é que o semeador e a semente não se separam. Porque na vida, meus irmãos, eu sou semeador sempre, ou do bem ou do mal. Você será sempre um semeador, ou do bem ou do mal. O semeador e a semente não se separam. Aqui no versículo 33 fala: olha, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom,
ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo seu fruto se conhece a árvore. Então, esse é um princípio imutável, porque o semeador e a semente não se separam, porque na vida realmente, eu e você, nós somos semeadores sempre, ou do bem ou do mal. É isso que nós estamos aprendendo com a palavra de Jesus. Agora, em quarto lugar, um outro princípio imutável sobre os dois tipos de semente que nós semeamos, é que eu não tenho, você não tem a chance de não ser semeador. Estamos sempre semeando, ou para o bem, ou para o mal. É o que Jesus disse, conforme nós lemos lá em Mateus 7, olha o que Jesus diz em Mateus 7, a partir do versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, meus queridos, eu e você, nós todos, não temos a chance de não ser semeador, de não sermos semeadores. Estamos sempre semeando, ou para o bem, ou para o mal. É o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, Jesus está falando para os religiosos, e muitas vezes Jesus está falando para algumas pessoas aqui dentro da igreja, diretamente, para nós estarmos em alerta. Então, meus amados, é muito importante destacar que mesmo quando eu acho que eu não estou semeando, eu estou semeando, nós estamos semeando. Por quê? Porque não existe a posição de neutralidade aqui neste mundo, de não ser um semeador. Todos nós somos semeadores, ou do bem ou do mal. Por quê? Existir é semear, viver é semear. Mesmo que você cruze os braços, ou esteja se omitindo, você está semeando. Você está semeando. Não existe essa posição no mundo de não semear, mesmo que eu ache que eu estou me isentando. Então, suponho que eu falo assim, eu estou me isentando, eu vou me isentar, eu vou ficar na minha. Não temos escolha, não é opcional. E aí eu faço um alerta para quem é aposentado, para você que é idoso, para você que está enfermo, ou que tem alguém na tua casa que está enfermo, e você achar que você pode ficar naquela posição de neutralidade, de achar que você não está semeando, porque Deus está computando com a maneira que você age, de acordo com a sua aposentadoria, ou com a sua enfermidade, a sua idade, a maneira que você está agindo, como você está se comportando, você está semeando. Você está semeando, ou para o bem ou para o mal. Então não adianta você cruzar os braços e achar que você está tendo uma posição de neutralidade. Então você tem que ter essa consciência. Estamos semeando o tempo todo, ou para o bem ou para o mal, porque existir é semear, viver é semear. É isso que a palavra de Jesus está deixando bem claro para nós. Agora, em quinto lugar, o que é opcional nos princípios imutáveis da lei da semeadura? O que é opcional
na semeadura, meus irmãos, é o tipo de semente que semeamos. Você estará sempre semeando, volto a repetir, ou para o bem ou para o mal. É o que Jesus disse no versículo 16: pelos seus frutos os conhecereis. E aqui eu quero abrir um parêntese aqui. Por exemplo, você precisa responder a pergunta que eu vou colocar aqui. Se a sua paixão, se o seu amor por qualquer coisa aqui neste mundo for maior do que por Jesus, isso é muito sério que eu vou falar agora. Suponhamos que você gosta muito de futebol e tem um jogo aí do seu time do coração no horário de um culto aqui na igreja, ou numa quarta-feira, ou numa reunião muito importante, e você troca um culto da igreja pelo time da sua paixão. Ou você que gosta de uma novela, ou qualquer uma outra coisa que a sua paixão, seu amor, e você demonstra isso porque você despreza a igreja de Jesus. Você abandona e você acha que você pode faltar, porque agora eu vou assistir meu joguinho aqui, vou assistir minha novela aqui, a igreja eu vou outra hora. Isso significa que a sua paixão, seu amor, está sendo maior do que o seu amor por Jesus. Você não está priorizando Jesus e seu reino. E aí, meus irmãos, significa que você está semeando. E isso aí você vai ter que dar conta. Você vai ter que prestar conta. Porque você está colocando prioridade. E isso aí é idolatria. É você não reconhecer que Jesus é Senhor dos senhores, é Rei dos reis, é aquele que nós devemos prestar toda a honra, toda a adoração. Nós devemos nos curvar diante desse Jesus maravilhoso, está cheio de resplendor e glória, mas muitas vezes você não tem a consciência do resplendor e da glória de Jesus, e você acha que pode viver aqui em banho-maria, sem um compromisso sério com Jesus e o seu reino, com a sua igreja. E você não leva a sério a igreja de Jesus. E um dia você vai ter que prestar conta, porque isso é semeadura. Aí você está respondendo para você mesmo qual é a sua maior paixão, qual é o seu maior amor. Aí você precisa responder isso, porque os 5 princípios imutáveis da semeadura, e o semeador é que o que é opcional na semeadura é o tipo de semente que semeamos. Você estará sempre semeando ou para o bem ou para o mal. Em 6º lugar, estamos semeando o tempo todo, e a semeadura, meus irmãos, é proporcional ao tipo de semente que você semeia. E a pergunta que eu faço: como você está semeando? Eu quero dar um exemplo aqui. Nós estamos sempre semeando. Nós falamos aqui em palavras, por isso que no texto aqui o que fala? Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Até mesmo as palavras que você profere, olha o que está dizendo aqui. Estamos sempre semeando em palavras, e toda palavra frívola, toda palavra que você abriu a boca para machucar o seu irmão, algum parente seu, que você deu uma espetada e achou que vai ficar por isso mesmo, não vai. Você está semeando, e você vai ter que prestar contas. Em ações, no seu agir, no seu viver, no seu pensar, no seu sentir, no seu falar. Lá e Paulo deixa isso bem claro em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Finalmente, irmãos, ele fala: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o seu pensamento. E aí ele fala: olha, e tudo que vocês aprenderam, receberam e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então Paulo está falando do nosso ser, do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso falar. Ele está falando de todo o nosso ser, do nosso viver aqui, que tudo isso é semear, ou para o bem ou para o mal. E aí você tem que fazer essa autoavaliação, como é que você está semeando, porque nós estamos semeando o tempo todo, e a semeadura é proporcional ao tipo de semente que você semeia. Mas tem um outro princípio importante, meus amados, dentro desses princípios imutáveis que não mudam, né? Sobre os dois tipos de semente que semeamos, é o que semeia na carne. Quando eu falo carne aqui, a palavra de Deus fala carne, está dizendo carnalidade, maldade. Aquele que semeia na carne produz morte física o que semeia na carne, por isso que a Bíblia fala das obras da carne, produz morte física e morte eterna. Lá em Romanos capítulo 6, comprova o que eu estou afirmando, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então o que semeia na carne, né, na carnalidade, produz o que? Morte física e morte eterna. Agora, os pecados são os vários tipos de sementes do mal. Por isso que Paulo, escrevendo para a igreja da Galácia, ele fala das obras da carne. Na verdade, as obras da carne, o que Jesus está falando, lá em Gálatas 5, 19 a 21, ele fala das obras da carne, da carnalidade, da maldade. Ele está falando dos vários tipos de pecados. Ele está dando nome para vários tipos de pecados. Então, os pecados são os vários tipos de sementes do mal que semeamos, tais como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e etc. Então, o que semeia na carne, ou seja, são esses tipos de pecados que são sementes do mal, que uma pessoa que está vivendo na carnalidade está produzindo, está semeando. São sementes do mal, esses tipos de pecados que Paulo cita aqui. Tem outros, mas eu estou mencionando esse que Paulo está falando em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. São sementes do mal: prostituição, impureza, lascívio, que está ligado à pornografia, a idolatria, inimizade, assim por diante, discórdias, invejas, bebedices, né? Ciúmes, né? Então, o que semeia na carne, que está agindo na carnalidade, na maldade, está produzindo no seu viver morte física e morte eterna. Física, você não vai escapar, e morte eterna, porque é o que você está semeando, semente do mal. Então, o que a gente planta, a gente colhe. Mas é importante destacar que, em oitavo lugar, dentro de tudo aquilo que nós estamos falando, o que semeia no Espírito colherá a vida eterna, e essa é a boa notícia. Quem está disposto a não semear na carne a semente do mal,
mas quer semear no Espírito, vai colher vida eterna. Por quê? O fruto do Espírito Santo são sementes do bem. É isso que Jesus está falando lá em Mateus. Ele está mostrando para nós a identificação ali do fruto do bem e o fruto do mal, resultado da semente que se plantou. Então, o fruto do Espírito Santo são sementes do bem, que Deus quer plantar no teu coração, aquilo que nós falamos aqui, semente do bem, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, é semente que garante para você vida eterna, que garante para você aqui na terra, com todo o mundo corrompido e perverso, vida com qualidade, vida abundante, aqui na terra. Quem tem ouvidos, portanto, ouça o que o Espírito Santo está falando. Você está ouvindo o que o Espírito Santo está falando? Porque lá em Romanos capítulo 2, 7 fala: a vida eterna aos que? A vida eterna. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo. Romanos 2,7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, vida eterna aqueles que estão perseverando em fazer o bem, procurando glória, honra e incorruptibilidade. Por isso que nós estamos falando, o fruto é correspondente ao que semeamos. Cada um é conhecido pelo seu fruto. Caminhando já para a conclusão, para poder fazer as aplicações, Deus nos responsabiliza e revela os tipos de semente que estamos semeando. A pergunta é: que tipo de semente você está semeando no seu dia a dia? A pergunta é a semente do bem ou é a semente do mal? Porque no texto aqui, vamos fazer a aplicação agora. Jesus está falando: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. O que Jesus está falando com a árvore e seus frutos aqui? Quando Jesus fala a árvore boa produz bom fruto, sabe o que Jesus está falando? Gente boa produz fruto bom. Aí os irmãos me perguntam: mas pastor, mas o próprio Jesus já não tinha dito que não há nenhuma gente boa, não há ninguém bom na terra? Que todos pecaram, que só um que é bom é Deus? Mas aqui Jesus está falando, fazendo essa ligação da árvore boa, ele está falando de gente, de pessoa. A árvore boa aqui representa gente boa, pessoa boa produz bom fruto. Mas como a gente sabe que Jesus já tinha dito que não há ninguém bom, então como é que explica isso? É muito fácil entender, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando uma pessoa aceita Jesus, passou pelo novo nascimento, o que vai acontecer na vida dessa pessoa? Ela vai ser uma pessoa bondosa. Mas esse bom do cristão não é bondade própria, é bondade produzida pelo Espírito Santo. Aí sim, é isso que está dizendo, que uma pessoa que já passou pelo novo nascimento, aceitou Jesus, o que acontece? Ele não era uma pessoa boa, porque toda pessoa que não aceitou Jesus, ela é má, ela está naquela condição que Jesus falou, que não há ninguém bom. A pessoa passa a ser uma pessoa bondosa quando ela tem um encontro com Jesus, porque a partir do momento que ela aceita Jesus, o Espírito Santo opera o fruto, aí vai plantar no teu coração a bondade. Ou eu posso falar para as pessoas: eu sou uma pessoa boa,
Eu sou bom, porque o fruto do Espírito Santo já foi plantado no meu coração, a bondade, porque o fruto do Espírito Santo não é amor, paz, alegria, benignidade e bondade. Então o Espírito Santo já plantou essa semente e ela está desenvolvendo no meu coração. Então essa bondade é obra do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, a você que quer ser gente boa, que quer produzir fruto bom, para louvor e glória de Jesus. Então é obra do Espírito Santo. Por isso que você precisa ouvir o Espírito Santo. Mas ele fala: mas a árvore má produz mau fruto, fruto mau. Ou seja, gente má, pessoa ainda que não aceitou Jesus no coração, é aquela pessoa que o diabo tem a liberdade para semear vários tipos de pecado. Então, o diabo, uma pessoa que não aceitou a Cristo, é uma pessoa propícia para o diabo semear no coração dessa pessoa as obras da carne. Então, o diabo tem liberdade para semear a prostituição, o adultério, a lascívia. Então o diabo tem liberdade. Por quê? Por isso que Jesus fala lá em Apocalipse: eis que estou à porta do teu coração e bato. Se alguém ouvir, Jesus entra. E aí quando ele entra, o que acontece? Ele vai arrumar a tua casa, ele vai trabalhar o teu coração, vai te dar um coração novo. Mas quando você não aceita Cristo, quem está batendo na tua porta não é nem batendo, é o diabo. Ele já vai batendo o pé, já vai arrombando o teu coração e vai plantando no teu coração o ódio, a ira, a inveja, pensamentos maus. Então é isso que está falando, que Jesus está falando aqui. A árvore má, gente má, pessoa que não aceitou Jesus, é pessoa má, de não reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. O que Jesus está falando, meus irmãos, é daquele fruto também que ele está falando, aquele fruto que você não pode ocultar da sua própria família. Não dá para você esconder a falsidade do teu coração. Porque chega um momento que a árvore vai se manifestar. Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Os irmãos sabem, não sei quantos já viram, né? A diferença do joio e o trigo. O joio e o trigo são muito parecidos no começo, né? Quase não dá para discernir o que é joio e o que é trigo. Depois, se você puder entrar no Google, pede lá joio e trigo, você vai ver o que eu estou falando. É muito parecido. Foi por isso que Jesus falou, quando os discípulos falaram: Senhor, essa diferença que tem de joio e trigo, o Senhor quer que a gente arranque? Jesus: não, deixa quieto, deixa que isso vai acontecer no julgamento final, porque no meio da igreja tem joio, infelizmente. A maior parte é trigo, mas um ou outro acaba sendo joio, acaba sendo semente do mal. É aí Jesus está falando: pelos seus frutos os conhecereis. Uma hora vai manifestar. Gálatas capítulo 5 fala o fruto do Espírito Santo e fala das obras da carne. O fruto do Espírito Santo são sementes do bem, obras da carne, semente do mal. Então, meus amados irmãos, queridos internautas, o que Jesus está falando é da importância de semearmos a semente do Espírito Santo, para colhermos o fruto do Espírito Santo. Na prática, como é que isso funciona? Na prática, vamos ver? Você quer misericórdia? Quer que as pessoas sejam misericordiosas com você? Plante misericórdia. Você quer perdão? Plante perdão. Você quer bondade? Plante bondade. Você quer respeito? Seja uma pessoa respeitosa.
Você quer acolhimento? Seja acolhedor. Você quer hospitalidade? Seja hospitaleiro. Você quer ser bem tratado? Trate bem as pessoas. É assim que funciona. Você quer que as pessoas sejam generosas com você? Então pratique a generosidade. Você quer ser amado? Então ame as pessoas. Jesus, portanto, meus queridos, deixou bem claro que muitos estão plantando o que não presta, ou seja, tem pessoas que estão plantando a semente do mal. É o olhar ruim, é o olhar da dúvida, é o ceticismo, é o ciúme, é a inveja. E aí Jesus está dizendo: coma e se farte do que você está plantando, lembrando sempre da lei da semeadura, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também vai ceifar, ele vai colher. Deus, voltando e concluindo essa palavra, Deus nos responsabiliza e revela os tipos de semente que semeamos. Também Deus vai nos julgar de acordo com a lei da semeadura. Repetindo, para concluir, Deus nos responsabiliza, Deus nos revela os tipos de semente que semeamos, e Deus está dizendo que Ele vai nos julgar de acordo com a lei da semeadura. Então você precisa perguntar, fazer uma autoavaliação no teu coração, na tua vida. Que tipo de semente você está semeando? Você tem que responder isso. É do bem ou do mal? Porque a minha oração, meus queridos, é que Deus te abençoe, para que você seja um semeador de boas novas. Você possa demonstrar que a semente que está no teu coração é semente do bem, para que aquele que se cumpra aquilo que diz a palavra de Deus, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Seja um semeador de boas novas, semeador da paz, da alegria, da concórdia, do amor, da esperança, demonstrando que você teve um encontro com Jesus, que você está cheio do Espírito Santo, e por isso você vai aparecer o fruto do Espírito Santo na sua vida, e você será então uma pessoa conhecida pelo seu estilo de vida diferenciado da vida das pessoas mundanas, pessoas que vivem na carnalidade. Então a minha oração é que você seja realmente um semeador, de boas novas, que essa semente, como resultado do seu compromisso com Jesus, que essa obra do Espírito Santo possa aparecer na sua vida, no seu corpo, tudo isso apareça, e dá para aparecer, pelos frutos. Jesus disse: se conhece a árvore, dá para conhecer. Então você dá para fazer uma autoavaliação e responder para Jesus, porque realmente vai acontecer aquilo que nós estamos afirmando desde o início. Deus nos responsabiliza, Deus está nos revelando o tipo de semente que estamos semeando, e Ele vai nos julgar de acordo com a lei da semeadura. E eu espero que os irmãos tenham entendido essa palavra. Que Deus te abençoe a ser um semeador das boas novas do Evangelho de Jesus. Que seja assim, para a glória de Jesus. Amém.